Fala, futuro calouro, tudo bem com você? Professor Júnior na área. Pessoal, olha só, hoje a gente tem um vídeo incrível para te posicionar na prova, para fazer com que você performe cada vez mais, para conseguir colocar todos os pingos nos is de uma vez por todas na matemática e te dar um norte de estudo para você conseguir de fato a sua aprovação. Vamos começar com o que realmente importa estudar em matemática para o Enem. Mas professor, eu pensei que tudo fosse importante. Na verdade, tudo é importante. Só que muita coisa é definida pela ordem com que você estuda. Não adianta, por exemplo, eu ter muitas lacunas do passado, a minha matemática básica não ser bem consolidada e eu querer começar por logaritmo, por análise combinatória. O que vai acontecer? Você pode até conseguir performar nesses assuntos? Pode. Só que se você mostrar para a prova que você acerta questões difíceis, mas erra questões fáceis, o cara vai olhar para você, a TRI vai olhar para você e vai falar assim, ué, o que está acontecendo com esse cara? A coerência dele não está sendo boa. Então significa o quê? Que possivelmente ele pode ter chutado alguma dessas questões e a sua TRI fica desvalorizada. Então eu vou te mostrar não só achar esses assuntos, mas como performar esses assuntos e tentar mostrar para o Enem, para a prova, para a TRI, que você realmente sabe o que você está fazendo, beleza? Então vamos lá. Antes da gente fazer isso, eu trouxe para você aqui um mapão que mostra o seguinte, olha só, um gráfico que mostra hoje a distribuição dos assuntos na prova de matemática. Quando a gente pega a matemática básica, ela está representando praticamente 1/3 da prova e muitos outros assuntos aqui conseguem ser resolvidos com conceitos de matemática básica. Então a gente precisa ficar ligado nisso, beleza? Pessoal, olha só, estatística cai muito também, geometria espacial todos os anos, tá? Mas matemática básica chove. Mas professor, que questão de matemática básica? Como que é essa matemática básica? O que está incluso nessa matemática básica? Como que eu resolvo isso daí? Eu vou te mostrar. Fica aqui comigo hoje que eu vou te mostrar. A gente vai performar muito. Olha só, vamos lá. Não adianta gastar tempo no telhado se a base está comprometida. Eu falo isso com todos os meus alunos. O Enem não quer medir se você é aquele aluno que brilha muito em matemática. Ele vai priorizar a sua coerência. O que significa isso, professor? Eu vou lá, tenho questões mais fáceis, questões médias, questões difíceis. Se eu começar a acertar muitas questões médias e difíceis, o algoritmo de probabilidades, que é a forma de correção da TRI, ele vai falar assim, ué, se esse cara não acerta nenhuma questão fácil, como é que ele está acertando questões difíceis? Tem alguma coisa estranha aí. Então ele passa a não confiar muito naquilo que você está fazendo e, consequentemente, as suas questões ali começam a valer menos, ok? Então ele não desbloqueia pontos na prova. Você não perde ponto, ok? Por acertar uma questão difícil. Mas você não ganha em totalidade se você não tiver cumprido os pré-requisitos. Partimos desse pressuposto, beleza? Então, olha só. Exemplificando aqui, olha que interessante isso. A TRI é a resposta para isso. Dificuldade do item. Imagina que você está pulando obstáculos. Você pula o primeiro obstáculo, pula o segundo um pouco maior, pula um terceiro um pouco maior. Quando chegar nesse aqui, que ele tem um grau de dificuldade maior, o cara aposta as fichas deles em você. Porque fala assim, não, esse cara tem um histórico bom, pô. Ele foi lá, pulou o primeiro, pulou o segundo, pulou o terceiro. Agora, quando ele for pular o quarto ali, eu tô apostando nele. Isso é coerência. Mas se você, por exemplo, não acerta esse aqui, você erra, o que está acontecendo? Você errou o primeiro. Aí você errou o segundo. Porventura você acertou o terceiro. Aí esse aqui você acerta. O cara vai falar assim, poxa, meio esquisito isso. O cara erra dificuldades menores e acerta dificuldades maiores. O algoritmo de probabilidades, por exemplo, nesse aqui, qual é a probabilidade do cara acertar esse obstáculo?
Fala assim, a probabilidade não é a mesma se ele tivesse acertado esse daqui. Sacou isso? Então ele não confia mais tanto em você assim. É como se fosse tipo uma aposta, né? Ó, eu vou apostar minhas fichas nesse cara aqui para ele acertar essa questão. Só que o histórico dele não é muito bom. Você tá lá acompanhando o jogo, por exemplo, você fala assim, não tô colocando muita fé nesse cara. Então, não vou colocar minhas fichas ali, tá certo? Então, se você tem um histórico muito positivo, esse cara aqui, por exemplo, a probabilidade de você acertar ele aumenta. Consequentemente, você consegue desbloquear mais pontos na prova. Consequentemente, você começa a ter uma coerência maior e, consequentemente, você vai pontuar mais. Então, o primeiro passo na prova, o primeiro passo para você que está começando a estudar matemática, o primeiro passo para você que quer ingressar no ensino superior é o seguinte, quer uma aprovação? É o seguinte, a coerência. Estude matemática na ordem correta, estude essa coerência, saiba se posicionar na prova, porque isso vai ser um grande divisor de águas. Eu já vi alunos com 31 acertos que conseguiram pegar 800 mais e 31 acertos que ficaram com 700 ou até menos, beleza? Ou seja, essa questão da coerência te dá uma discrepância de quase 120 pontos na prova de matemática com o mesmo número de acertos. Então a questão às vezes não é nem acertar mais, é como acertar, quando acertar, quais questões acertar. Beleza, pessoal? Para isso, olha só, eu separei aqui, já que a gente falou que a matemática básica é 1/3 da prova, eu separei aqui pra gente, o que priorizar então no primeiro plano? Pessoal, o primeiro plano de todo aluno que está começando a estudar para o vestibular, está começando a estudar para o Enem, o que você tem que ter em mente? Os assuntos que geralmente mais pontuam, os assuntos que entram na matemática básica, ok? Que estão dentro daquele 1/3 mais cobrado e muitas das vezes também dentro das questões mais fáceis, que parte do pressuposto que quando você acerta elas, você começa a manter uma coerência boa e desbloquear pontos na prova e você consegue valorizar muito a sua nota. Uma outra coisa também, a matemática é a prova que tem essa maior capacidade de desenvolver muito a sua nota. Você pega, por exemplo, a matemática sendo a única área objetiva que o aluno consegue passar de 900, beleza? Então, olha só, pessoal, razão, proporção. Razão, por exemplo, tem alguns tipos de questões. Tem questão daquela razão algébrica que ele só pede a unidade, a gente vai ver hoje ainda. Razão, às vezes, do número de pessoas sentadas pelo número de pessoas em pés. Razão nada mais é do que uma divisão. Proporção. Escalas, nossa, escala chove, pessoal. Absolutamente todos os anos cai questão de escala no Enem. E o Enem de 2025 caíram 2 questões. Olha só, 2 questões no mesmo assunto. Gráfico, pessoal. Gráfico é aquele conteúdo que, assim, você precisa saber analisar gráfico. Analisar gráfico de barras, analisar uma tabela, analisar gráfico de pizza, de setores. Então, você precisa ali saber analisar gráfico e passear entre um gráfico e outro, beleza? Às vezes, ele te dá informações em 2 gráficos, 3 tipos de gráficos diferentes, tá? Tabelas. Pessoal, se posicionar na tabela. A tabela está analisando a linha, as informações estão dispostas em coluna. Como é que tá essa disposição aí das informações? A gente precisa saber se posicionar nisso. Notação científica, que é uma coisa muito básica, conversão de unidades, divisão em partes proporcionais, ok? Por exemplo, um cara vai dividir uma herança em partes proporcionais às idades dos seus filhos. Então, quem tem mais idade ganha mais, quem tem menos idade ganha menos. Como que faz isso, ok? Isso é uma matemática básica. Regra de 3 simples, regra de 3 composta, ok? O que diferencia a simples da composta? Na simples você tem até 2 grandezas envolvidas, 2 informações. Na composta você tem mais de 2, 3 ou mais informações. Porcentagem, pessoal. Porcentagem, além dela conseguir cair no assunto propriamente de porcentagem, ela consegue fazer inferência em vários assuntos na prova, ter essa interdisciplinaridade com todos os assuntos. Às vezes assuntos de completamente diferentes,
pode cair uma questão de porcentagem também. Ela costuma estar associada muito a gráfico. Costuma cair muito gráfico a porcentagem. Questões de lógica, ok? Questões de lógica, às vezes é legal treinar, só que tem muitas questões, por exemplo, que você só precisa replicar o que ele falou para você. Ó, toma aqui um modelo, eu quero que você faz igual, beleza? Aquelas questões geralmente de povos antigos. Na escrita egípcia, na escrita maia, um número era dado dessa forma. Como que ficaria esse número? Ele te dá um exemplo, te mostra como que escreve aquele número na escrita maia, por exemplo, e pede para você replicar um outro número. Questões de estatística, pessoal, muitas delas, por exemplo, ficam até em matemática básica também. Questões muito simples de mediana, né? Questões de média também simples, questões às vezes só de analisar a moda, tá? Mas ó, o Enem tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, vou ir até aqui em tabelas, notação científica também, conversão de unidades. Esse primeiro parâmetro ali é assim, costumam ser as questões mais fáceis da prova. Questões mais fáceis da prova em razão, questões mais fáceis da prova em gráfico, questões mais fáceis da prova em sistema métrico decimal, só fazer continha, ok? Geralmente a questão mais fácil da prova, ela é uma conta todos os anos. Eu vou até mostrar para você isso hoje. Professor, esse meu primeiro plano, ele é muito bom, muito forte. Eu tenho uma base muito forte. Beleza, você pode estudar em consonância com outros assuntos. Mas se você está começando a estudar, você tem muitas lacunas, você tem muita deficiência disso daqui que eu coloquei, você precisa priorizar isso. Você precisa priorizar isso. Não adianta você ir lá e falar assim, vou construir a melhor casa do mundo, fazer o melhor telhado, o telhado mais bonito, se a sua base ela está com lacunas. Em algum momento essa casa vai ruir, beleza? Não adianta, pessoal, não adianta. A matemática é uma escadinha. Para você chegar no último degrau, você tem que passar pelo primeiro, pelo segundo. Não adianta você dar um salto muito grande, querer dar um salto muito grande, querer começar a estudar e achar que da noite pro dia isso vai ser absorvido. A gente precisa romper essas etapas. E é para isso que a gente está aqui, para estruturar sempre da melhor forma para você, para que você, independente do seu nível, seja você começando do zero, tá aí uma estruturação, ou você já está intermediário, ou você está avançado e vai conseguir ali exercitar cada vez mais. Então, independente do seu nível, a gente consegue estruturar isso para você. A plataforma consegue te trazer essa estruturação para você avançar, tá bom? Então, pessoal, olha só, um primeiro plano seria isso. Você precisa romper esses assuntos. Geralmente as questões mais fáceis estão inseridas nesses assuntos, tá? E quando a gente dá essa enfatização para essas questões mais fáceis, a gente consegue, por exemplo, obedecer o esquema de correção, obedecer a TRI, ter uma boa coerência, consequentemente performar mais, às vezes com menos, tá? Então, olha só. E o que seria, por exemplo, falando aqui de uma forma geral, falando de uma forma que vai abranger qualquer aluno que esteja me assistindo? Tá aí um aluno, por exemplo, do zero, ele precisa começar dessa forma. Professor, e um aluno que já está um pouco mais avançado, você já tem uma certa base aí consolidada? Ah, sim, professor, eu já tenho uma certa base consolidada. Então, o que a gente pode fazer? Olha só. Eu posso já começar a estudar geometria plana, que cai muito. Eu posso estudar geometria espacial. Eu posso estudar função do primeiro grau. Eu posso estudar função do segundo grau. Função do primeiro grau, por exemplo, é muito relativo. Tem alguns tipos aí de questões que caem. Tem a nossa aula completa na plataforma, mas tem questão que pode ser muito fácil, mas tem questão que pode ser bem elaborada. Então isso pode acontecer. Questão de função de segundo grau, progressão aritmética da mesma forma. Geralmente são questões bem simples, mas você precisa ter uma boa base, uma boa estrutura. Progressão geométrica e a cereja do bolo para o aluno que quer romper 40 mais, que ele já está ali na casa de 38, 39, 40 mais. Esse aluno, ele precisa dominar a análise combinatória, precisa dominar logaritmo, precisa dominar a função exponencial, precisa saber pelo menos o básico de geometria analítica, precisa saber probabilidade, precisa também entender funções trigonométricas. São assuntos mais densos, mais difíceis, que demandam mais da sua preparação, que demandam mais de você. E geralmente, por exemplo, log,
análise combinatória, probabilidade, geralmente função trigonométrica, geralmente estão todos os anos entre as questões mais difíceis da prova. Então, por exemplo, se você vem até aqui, você é um aluno que está começando do zero e vem até aqui de uma forma muito bem estruturada, a TRI vai manter a sua coerência, porque as questões que você estaria errando ou estaria abandonando para não fazer seriam questões ali que estão lá na cereja do bolo, questões que a gente vai olhar por último, questões que não precisam ali questões muito difíceis, questões que pontuam bem menos. Diferente, por exemplo, imagina se a gente começasse ao contrário, começasse a cereja do bolo, acerto uma questão de logaritmo e erro várias questões dessa. O cara vai olhar para você e vai falar assim, tem alguma coisa errada aí. Ou seja, não vou confiar nesse cara, porque ele não te conhece, não sabe onde você mora, não sabe onde você fez cursinho, não sabe nada. Ele vai analisar as 45 questões que você entregou para ele no gabarito. Nem o que você rabiscou ele vai analisar o seu gabarito. Então o gabarito entende, poxa, questões mais fáceis formulam uma base, questões mais fáceis dão suporte para avançar. Se eu erro questões muito fáceis, eu estou completamente sem suporte para avançar. Então como é que eu vou confiar nesse cara? Pressupõe-se que ele chutou muitas questões médias e difíceis. Então a gente precisa manter essa coerência. Vou dar um enfoque hoje e vou falar para vocês como que funciona essas questões mais fáceis. Olha só, voltando aqui nesse primeiro plano, nós temos vários assuntos e eu separei 8 questões para a gente resolver hoje que estão dentro desses assuntos e não poderia ser diferente, as questões mais frescas possíveis. São 8 questões extremamente fáceis do Enem 2025, do último Enem. Professor, como que eu poderia chegar na prova e me posicionar em termos de coerência? Olha isso aqui, pessoal. Olha essa questão de razão. Professor, uma questão de razão? Ele fala ali de capacidade, né? Tá falando dos sorvetes. Pessoal, ele não pede para você calcular volume. Quando essa questão, por exemplo, vier os microdados dela, vai ser simplesmente uma questão fechada de razão. O dono de uma sorveteria armazena sorvetes em potes de 20 mil centímetros cúbicos. Ele serve os sorvetes em taças em porções de 250 ml. A quantidade de taças que ele consegue servir a partir de um pote cheio de sorvete eu falo muito com a galera, quando você pega o maior e divide pelo menor, você está encontrando quantos do menor geram o maior, e é isso que ele quer. Quantas taças de 250 formam os 20 mil centímetros cúbicos. Então isso aqui seria simplesmente uma razão. O que você faria aqui? Os 20 mil dividido por 250. Professor, mas tem aqui uma unidade centímetro cúbico e a outra unidade ml. Galera, conversão de unidades. Olha como é que faz um link. Conversão de unidades, centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, não tem transformação nenhuma. Centímetros cúbicos é equivalente a ml. Você não precisa transformar nada, simplesmente dividir. Cancela um zerinho ali. Nós temos 2.000 dividido por 25, tá? Se você quisesse dividir por 5, em cima e embaixo aqui para dar uma simplificadinha, 2.000 dividido para 5, nós temos o quê? 400. 25 para 5, 5. 40 dividido por 5, 8, mas não é 40, é 400, então 80. Gabarito, letra D de desoxirribonucleico. Nada a ver, professor. Veio na minha cabeça. Olha só, pessoal. Mais uma questãozinha. Olha só, questão de razão. O que é razão na matemática? Uma divisão. Então eu dividi um número pelo outro, chegou na resposta. Pô, só isso mesmo, professor? Só isso. Isso estava na prova no passado? Tava. Prova Enem de 2025. Ok? Beleza? Outra razão, não é possível. 2 questões de razão fáceis. Beleza? Tem mais. A luminância de um objeto é a grandeza que descreve a quantidade de luz produzida ou refletida por sua superfície. Ela está definida como uma razão entre, galera, razão entre. Toda vez que você lê a palavrinha razão entre, você vai pensar numa coisa. Olha só. Razão entre. Quando falar razão entre, você coloca um sinal de igual e você vai colocar o quê? O que você lê primeiro, aqui em cima. O que você lê depois, em segundo plano, aqui embaixo. É como se fosse tipo um respectivamente. Então, primeiro, o que você lê, razão entre. Leu,
tá ali em cima. Depois vai ler outra coisa embaixo. Razão entre o número de homens pelo número de mulheres. Homens em cima, mulheres embaixo ali. Beleza? Então, olha só. O que você está lendo primeiro aqui? Razão entre a intensidade luminosa medida em candela. Nem se preocupa com a unidade, então você leu primeiro intensidade luminosa. Então ficou aqui em cima. Beleza. E, quando ele falou E, ó, ele já está falando a segunda informação. Então, a intensidade luminosa medida em candela e o quadrado da distância do objeto. Opa, então a distância do objeto embaixo é o que ele leu depois. Só que ela é o quadrado. Ele falou o quadrado da distância do objeto. Beleza? Então, olha só. Agora sim, coloca as unidades, já que ele quer as unidades. A unidade da intensidade luminosa é o candela. A unidade da distância, metro, só que está aqui ao quadrado. Então, candela, metro quadrado, ficou uma razão aí, ok? Uma razão de simplesmente dividir um pelo outro, razão entre, ok? Cuidado com esse tipo de comando, uma questão muito fácil, um padrão super consolidado que vem caindo todos os anos aí. Todos os anos. Caiu na prova do 2025, caiu de 2024, caiu no PPL de ambas, caiu na prova de Belém, que também foi uma prova extra, ok? Então, muito, muito, muito cuidado com isso. Olha só, pessoal, proporção, olha uma questãozinha de proporção. Puxa vida, professor, como é que fazia isso? Ele fala qual que é a proporção de uma coisa para outra, ele fala qual que é isso, o que está acontecendo, uma é tantas vezes maior do que a outra, tá? Olha aqui. Ele fala pra gente o seguinte: o cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais e pode ser considerado um importante marcador do estresse fisiológico. Em um estudo desenvolvido com enfermeiros, foi verificado que a concentração de cortisol salivar em um dia de trabalho, denotada por T, era. Alguma coisa era na matemática, isso significa um sinal de igual, galera. Era, em média, 1,59 vezes, o que é vezes na matemática? A multiplicação. A concentração do cortisol salivar em um dia de folga, denotado por F. Opa, então T é 1,59 vezes F. Ele falou quanto um é maior do que o outro. Ele mostrou ali uma proporção de um para o outro ali, olha só. Só que se você olhar, essa daqui tem um sinal de mais, já vai embora. Essa daqui também. Essa daqui está falando que um vezes o outro é 1,59. Fala, professor, tem duas ali em fração. E aí? Lembra que a tia Zumira te ensinou que alguma coisa que está multiplicando pode passar para o outro lado dividindo? Então, ó, T, esse F que está multiplicando, eu passo para cá dividindo. E isso ficou igual a 1,59, tá? Não aparece, mas aqui tem umzinho. A qualquer momento, se você multiplicasse cruzado, você voltava na linha de cima, mas nesse ponto que está aí, a gente consegue exatamente visualizar a resposta. T sobre F igual a 1,59. Olha que chique ali. Uma questão extremamente fácil também, né, pessoal? Não tem conta para fazer praticamente nisso. É só modelar o assunto, ter um conhecimento prévio sobre isso, que você performa super, super, super nessa questão. Beleza? Galera, olha só. Uma questãozinha aqui de escala. Cai todos os anos também. Cara, escala chove, né? Todos os anos. Falou para você quanto você tem no desenho, falou para você que quer fazer uma ampliação para 30 metros. A escala nada mais é do que uma razão também. Ela é a razão de desenho sobre desão. Escala. Desenho, pessoal, 20 centímetros. Desão, você tem aqui, ó, 30 metros. Opa, parou. Você está fazendo uma divisão com unidades diferentes. Isso é extremamente proibido. Vamos lá, vou manter o 20 centímetros e vou passar o 30 metros para centímetro. Professor, por quê? 30 metros para centímetros é só multiplicar por 100. 20 centímetros para metro, você vai fazer o caminho contrário, você vai dividir, você vai abrir um número decimal. Então tem que ser um pouco preguiçoso aí para não atrapalhar suas contas. Ó, então vou multiplicar esse daqui por 100, ficou 3.000 centímetros. Agora a unidade pouco importa, posso simplificar um zero com zero, ficou o quê? 2 dividido para
300. Não faz essa divisão, porque se você fizer essa divisão, você perde o que está nas respostas, perde a escala. Só simplifica. Vou simplificar em cima por 2, vou simplificar aqui embaixo por 2, beleza? Então a escala ficou 2 dividido por 2, 1, 300 dividido por 2, 150, 1 para 150, gabarito letra E ali, ó. A continha também simples de fazer, uma escala linear, chove no Enem e é muito fácil de fazer. O que você precisa ter um conceito instalado aí antes disso? Transformação de unidade, ok? Transformação de unidade. Então, percebe que uma coisa vai puxando a outra, tem uma escadinha? Perceberam isso? Legal. Olha só, questão de gráfico. Questão de gráfico despenca, né, galera? Ó, o que nós temos aqui? Você pode começar na matemática lendo o comando. Para planejar as atividades de 2025, o gerente da escola estimou que o total de matrículas será o mesmo de 2024. Então, 2024 tem um gráfico, 2023 tem um gráfico de porcentagem. E a distribuição percentual das matrículas, então o percentual de matrículas será de 2023. Opa! Então, 2025 ele quer que o total seja o de 2024, mas a porcentagem seja o de 2023. Então, vamos lá. O total aqui em 2024 e a porcentagem para 2023. Então, ó, para estimar o 2025, o total vai ter que estar em 2024 e a porcentagem em 2023. Ah, beleza. Qual o total? O total está aqui, ó. 280 de inglês, mais 80 de espanhol, mais 20 de francês, mais 20 de alemão. 280 com 20, 300, 380, 400. Então, temos um total de 400 ali. Professor, só isso? É. Só que o total está em 2024, mas a porcentagem está em 2023. Ele quer a porcentagem de quê? Segundo essa estimativa, o número total de matrículas no curso de francês para 2025. Pessoal, francês para 2025. Francês, cadê? Verdinho, 10%. Opa, então porcentagem em um, total em outro. Então 10% de total, 400. Como é que eu faço 10%? Você pode simplesmente voltar com uma casa decimal, isso é 40, ou você pode escrever 10% de, que é uma multiplicação, 400. Então, ó, cortou, 10 vezes 4, isso aqui ficou igual a 40. Beleza, galera? Muito simples, né? Só que o conceito que está por trás disso, porcentagem. Olha só, porcentagem. Beleza? Olha aqui, pessoal, essa aqui era pro cara, tipo assim, se você erra uma questão dessa, quando você levantar, a fiscal ela já vai entregar um papel para você. Que papel é esse, professor? Comprovante de inscrição do Enem do ano que vem. Não dá para errar. Esse tipo de questão, geralmente de continha, costuma ser a mais fácil da prova. Qual é a diferença? Olha que comando muito claro. Qual é a diferença? O que é diferença na matemática? Uma coisa menos a outra. Diferença em segundo, então significa que você está fazendo diferença de tempo. Entre a marca de referência e a marca estabelecida. Olha só, pessoal, marca de referência, 10, tá aqui. Marca estabelecida aqui, 9,58. Isso daqui o quê? 0,42, uma conta de números decimais. Só isso, professor, só isso. Sabe o que você está fazendo quando você tem essa percepção de todas essas questões? Você está consolidando a sua base, consolidando a sua coerência e falando para a TI, ó, eu sei o que eu estou fazendo, tá? Eu sei o que eu estou fazendo. Pode me valorizar que a minha coerência está em dia. Eu sei exatamente me posicionar na prova. Beleza? Mais uma, pessoal. Olha aqui. Uma questão de regra de 3 composta. Ele fala pra gente, uma fábrica de tijolos ecológicos com 3 funcionários, cada um trabalhando 6 horas por dia, produz 720 unidades. Beleza. Para atender ao crescimento da demanda por esse tipo de tijolo, essa fábrica passou a ter 5 funcionários, beleza, 5 funcionários, cada um trabalhando 9 horas por dia. E o que ele quer? Todos os funcionários, eles falam que todos os funcionários produzem, conseguem trabalhar, né, com o mesmo desempenho, seja 6 ou 9 horas. O número de tijolos fabricados agora vai ser
que eu falo para a galera fazer? Nós temos essa aula completa para você ver vários exercícios. Analisa a relação de dependência, né, entre a grandeza que tem o x, a variável que tem o x aqui, tá? A informação que tem o x, com as demais. Por exemplo, se eu aumentar o número de funcionários, aumenta o número de unidades produzidas. Então, unidades produzidas e funcionários são diretamente proporcionais. Perfeito? Ok, esquece o número de funcionários e fala, se eu quiser aumentar a quantidade de unidades produzidas, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia. Mais horas por dia. Então, todo mundo aqui é diretamente proporcional à quantidade de unidades. Se eu quero aumentar a quantidade de unidades produzidas, eu aumento o número de funcionários. Se eu quiser aumentar a quantidade de unidades produzidas, eu também posso aumentar o número de horas. Beleza. Fixa antes do sinal de igual essa informação. E coloca as demais se multiplicando sem inverter nada, porque nada ficou inverso aqui. 3 e 5. E o quê? 6 e 9. Olha que presente que o Enem deu pra gente de 2025 também. Faz aqui assim, ó, 720 sobre x. Dá uma simplificadinha. Aqui dá por 3 e fica 2. Aqui dá por 9, dá por 3 e fica 3. Ó, esse 3 vai embora com esse 3, sobrou só um 2 aqui e um 5. Multiplica cruzado. 2x igual a 5 vezes o 720. Não faz essa conta. X é igual a 5 vezes 720 dividido por 2. Faz primeiro aqui, ó. 72 dividido por 2, 36. Então ficou 5 vezes 360. Então ficou x é igual a, dá para você pensar, 5 vezes 360, 5 vezes 3, 15, 1.500. 5 vezes 6, 30, 300, 1.500 com 300, 1.800. Importante treinar conta de cabeça e abandonar a calculadora, senão você vai chegar completamente dependente da calculadora no final do ano, beleza? Pessoal, e olha essa daqui, ó, um padrão também que despenca todos os anos. Doideira mesmo. O que você vai fazer? Ele quer a velocidade de referência, só que a velocidade de referência é a mediana. O que é a mediana? Ah, professora, tia Zumira me ensinou a colocar os dados em ordem crescente. Pipipi. Pessoal, você não vai ficar copiando o valor na hora da prova. Elimina os pares, o maior com o menor. Tem essa aula completa para você também na plataforma. Mas pensa o seguinte, maior com o menor. Maior com menor. Quem é o maior termo aqui? Ah, professor, o maior é o 400. Maior é o 400? Então ele vai embora com o menor, que é o 320. Então, olha só, 400 foi embora com 320. Repete o método. Quem é o novo maior? O novo maior agora, entre os que sobraram, é o 390. Tem outros, pega um só. 390 com quem? Com 340, o novo menor. Continua agora. Quem é o novo maior? Continua sendo 390. E o novo menor? O 350. Beleza. Agora, quem é o novo maior? 390. Vai embora com o novo menor, que é o 360. Sobrou o quê? Sobraram dois valores? Então, a mediana é a média entre eles. A média de dois valores iguais é o próprio valor, né, pessoal? Que é 380 mais 380 dividido por 2. Isso daqui dá o próprio 380 e gabarito letra C também. Olha como é que a gente consegue performar muito. Ah, professor, mas são questões fáceis. As mais importantes da prova. Se você erra questões fáceis, você perde a sua coerência e não adianta nada você ir lá brilhar na parte difícil. Então, o Enem tem um jogo diferente. Você precisa saber jogar esse jogo. E como é que eu treino muito isso, professor? Como é que eu posso ficar preparado para esse tipo de situação? Quando você entra aqui na nossa plataforma, olha só, você entrou, tá tudo bonito aqui, ó, a galera tudo aprovada, um negócio pegando fogo aqui de aprovação. Você vem aqui, olha só, filtro de questões, que é o maior banco filtro de questões do Brasil. Você tem acesso aí a muitas questões para treinar. Só que você tem aqui listas prontas que a gente faz para você com essa estratégia implementada. Listas hacker. Então, olha só, o que eu sugiro que você faça aqui, ó? Vem aqui, ó, matemática básica. Minha matemática básica não tá tão boa? Então vamos lá, matemática básica. Posso fazer uma lista de operações fundamentais, de equações, de razão e proporção. Falamos bastante de razão. Olha só que chique aqui, olha só. Lista hacker, razão. Lista hacker de escala, razão e proporção. Ah, vou fazer essa lista aqui de razão. Você pode clicar aqui e iniciar. Você vai ter 10 questões, ó, iniciar.
coloco aqui para iniciar e ele vai trazendo para você essas questões. Pessoal, não tem jeito, né, galera? Com método, com estratégia e com esse tipo de acesso ao conteúdo que realmente cai, como cai, do jeito que cai e a frequência com que cai, uma coisa é certa: a sua aprovação. Vem com a gente, pessoal. Tamo junto e rumo à aprovação. Valeu!